Vamos lá. Um excepcional dia para você que está assistindo. Anderson. Anderson Silva. Deixar essa tela aberta, senão vai travar. Galera, é doido demais, mano. Uns 80 já pediu pra compartilhar a tela tecnológica. Calma aí, gente, senão eu não vou achar o homem. Não quer aparecer o nome dele aqui. Achou. Bora. Agora vai. Chegamos. Ah, não acredito. Fala, mestre. E aí, meu irmãozão? Bom dia. Excelente dia pra você e pra todo mundo que tá aí. Vou desativar os comentários. Ou no pirar aí, ó. Desativar comentários. É nóis. Titi, nós estamos na pior semana da vida. A pior semana é uma expressão para driblar o cérebro, né? Porque você fica falando a melhor, a melhor, a melhor e não é a melhor. Mas também não é uma semana ruim, é a pior de todas até agora, porque as pessoas estão entrando em desafio, em vários desafios, e um cara igual você vai ajudar eles a destravar uma coisa, cara, a ser a própria essência. Sim. E eu queria que você falasse rasgado, no seu estilo mesmo, um estilo que tem sido inspiração para mim aí, para muitos. O que a pessoa precisa de fazer para ela parar de depender da opinião dos outros, de necessidade de aprovação? Você que está aí assistindo a live, antes da gente avançar e passar pro Anderson, vai no aviãozinho bem aqui embaixo, já manda para 10 dorminhocos aí, para ver se eles acordam. Fechou? Mas Anderson, quero te agradecer aí por participar dessa live. O povo tá louco, tem gente que nem dormiu, você acredita? Mandou mensagem. Mas fala aí, Alguém mano. perguntou, é UFC mesmo? Tu vai brigar com o cara? Eu falei, Essa era a intenção. CAC zero, lembra que eu te falei? Me fala aí, Anderson, como é que é? Como é que é para você alguém que fala o que pensa, né? Apesar de ter a sabedoria do que fala, que a gente vai falar sim, disso aqui, vamos sim. falar sobre essa essência, esse estilo de aceitar quem você é e quebrar tudo. Vamos para lá. Fala aí. Cara, eu acho que eu chamo os nossos dias atuais não mais de pós-modernidade, né? Eu chamo de transmodernidade. Então, achei que chegou num momento histórico que você é proibido ser você mesmo. Então, por exemplo, um alto índice de suicídio. Eu acho que depressão é uma doença muito séria para estar na boca de qualquer pessoa e ser dita de qualquer maneira. Mas eu acho que a gente chegou num momento de tanta fragilidade social que é proibido você ser a melhor versão de si, qualquer área, né? Eu sou pastor e sei lá, como o amor é o fundamento da nossa fé cristã, eu observei isso, né? Então, assim que eu comecei a ser pastor, eu achei que as pessoas reclamam muito, né? Pastor rouba, igreja rouba. Então, o único segredo seria ser aquilo que as pessoas esperam, não ser o tipo de pastor que rouba e ser o tipo de pastor que ama. Aí eu amei e ferrei com a minha vida, cara. Eu entrei em depressão por causa do amor. Olha que doideira. Porque Olha quando aí. você dizia não, a pessoa que precisava ouvir o não, ela usava o amor como arma manipulativa para te aprisionar e você ser obrigado, como cristão e como pastor, a fazer aquilo que ela esperava. Então, foi a grande sacada da minha vida, isso há uns 4 anos atrás. Quando eu disse que se exploda, e eu fui rever ou reler os evangelhos com honestidade, e aquilo que a gente estava conversando ontem, Jesus, cara, meteu louco até com a mãe dele, entendeu?
Então, assim, quando o ser humano encontra o propósito da vida dele, não que ele vai ser grotesco ou grosseiro, mas ele não vive mais para atender a necessidade de ninguém, né? Nem a necessidade alheia. Pelo contrário, ele esquece de ser paternalista, que é dar aquilo que o pessoal quer, para ser paternal, dar aquilo que você precisa. E nenhum pai cria o filho com sim, né? Eu tenho 3 filhos, nenhum pai cria o filho à base do sim, 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 sim. Então, eu acredito que é uma geração adoecida. O bullying existe, viver é coisa difícil, as pessoas são agressivas, mas na minha época, eu estou com 38 anos de idade, cara, a gente sofreu pra caramba e tá todo mundo vivo, ninguém se matou, ninguém quis se matar. Enquanto a galera zoava a gente na escola, a gente aprendia a rir de si mesmo, né? Eu era o Dumbo na sala de aula, menino da Royal, boca grande, sei lá, entendeu? E a vida te fortalece, a vida é desafio, a vida não é fácil, entendeu? E hoje não, tem um pastor amigo meu que disse que a gente é a geração da imagem, da selfie. Tirou de você a sua selfie, parece que não sobra mais nada. Que o indivíduo Não. não se desenvolveu para ter essência. Pelo contrário, ele só tem imagem. Ele vai tirando a foto e se você feriu a única coisa frágil que o cara tem, que é a foto de si mesmo, né? A foto fake, aí não sobra nada e o cara quer acabar com a própria vida dele, porque ele não aguenta pressão, não aguenta sofrer, não aguenta acordar às 4h59 da manhã, entendeu? Deixa a live gravada, 10 horas eu vou assistir. Porque é uma geração leite com pera, de açúcar, que não aguenta, né, ser pressionada para ser desenvolvida ali num propósito maior. Sabe o que que mais acontece, ô Anderson? E os quase 4.000 que estão assistindo a live aí às 5 da manhã. Vocês estão querendo alguma coisa com isso, né? Tem muita gente curiosa aqui, né? Tem É, os que são chamados, os escolhidos e os peneirados. Vamos ver o que que vai sobrar no final. É o é. seguinte, essa geração, eu tenho percebido todas as semanas aí no Método IP, as pessoas mudam, cara. Eu não mudo ninguém, já aprendi, você tem que pôr isso na sua cabeça. Vocês que estão aqui na live, por causa de Anderson, por causa do Pablo, nós somos só os gatilhos para explodir uma coisa que é você. A gente não tem como a gente mudar você. Só que a principal coisa, Anderson, que é uma, um pedido que eu quero seu, né, pela experiência que você tem, que você é muito louco, e eu quero te dar os parabéns, porque na geração da normalidade, se achar um louco, ele é a falha do sistema, entende? Então, eu tô com prazer. Ontem eu tava falando com o André Fernandes, né? Até comentei com você, que é um pastor lá de Orlando, da Lagoinha. Outra falha no sistema. Eduardo Reis, outra falha no sistema. Então, tem muitos caras que são falha no sistema porque eles entenderam. Eu pirei aí para a expressão que você falou. Depois que eu fui ler os evangelhos com honestidade. Você vai falar com a galera não entende as coisas do jeito que elas são de verdade. Uhum. Mas aí o que que é a parada que está acontecendo hoje? Com essa crise da normalidade, olha o nome da crise. Todo mundo é obrigado a ser normal. É Todo mundo isso tem aí. que ser. E o cara que está com a síndrome da normalidade, ele olha para você e não aceita. Você ser fora da curva, você ser anormal, você ser doido. Você não pode ser doido. Você tem que ser normal, igual a gente. Toma esse remédio aqui. É, Então, que pergunta está fora da normalidade? É num contexto clerical, corporativo, por favor. Tá aqui uma coisa que eu quero te falar, que vai ser um problema que vai passar. Vocês acham que essas lives aqui é só acordar às 5 horas da manhã, 4h30 e ficar enchendo o saco, assim, ai meu Deus, esse tempo não chega. Não, é pior que isso. Você vai sair da normalidade. E é aí isso você aí. vai virar uma coisa que parece falha, só que o problema vai ser dentro da sua casa, mano. O problema É, vai ser lá na sua igreja, o problema vai ser dentro das empresas. Aí você fala, mas isso é uma ameaça. Não, isso não é uma ameaça, mano. Isso aí é ser quem você realmente é. Eu desafio vocês, e já vou passar uma pergunta para você, mestre, é o seguinte. Eu desafio vocês a assistirem no meu canal do YouTube, meus primeiros vídeos eu de terno. Fui executivo na Brasil Telecom, Anderson, e aprendi a ser executivo, né? E meus primeiros vídeos ninguém assistia, cara. Eu sou revoltado até hoje. Eu sou o mesmo cara, só que eu tentava atender as pessoas do jeito que elas gostam. Eu falei, esse trem tá errado, mano. E aí eu colocava vídeo profissional com terno, musiquinha, sorrisinho do Dória. Não funcionou, mano. Ninguém queria ver o negócio. Aí eu grilei um dia, peguei meu celular e virei. Eu não edito meus vídeos pro YouTube. Então,
Eu já virei o celular e falei, vou soltar os cachorros do jeito que tá aqui dentro. Quando foi, meu amigo, o trem, bum, explodiu. Tá aqui o segredo. As pessoas vão chegar em você achando que vão te dar conselho. Você vai anotar isso aqui, ó. Consultoria só paga, não pega consultoria de graça, não presta. Já fui consultor de 54 negócios. Não adianta, não pega de graça. O cara tem que pagar. Consultoria é paga. Opinião não é entrando e nem saindo, não pega de jeito nenhum e não libera opinião para ninguém. Opinião é aquela mercadoria vagabunda e Uhum. quem fica emitindo não tem compromisso com o resultado final. Esquece a opinião. É. Sugestão, só quando você aceitar, e conselho só para quem você pediu. Você quer que eu repita? Eu vou repetir. Ô Anderson, quando você falar uns insights massa, pede para o pessoal anotar, que eles estão doidos aí, anotando tudo. Depois você vai ver aí os compartilhamentos. Vamos lá, consultoria só paga, não pega de graça. Opinião, nem entrando nem saindo, ou seja, nem ouça e nem libere. Opinião você esquece. Tá, mas como? Eu estou doutrinado da opinião até hoje. Você vai fazer o seguinte: quando alguém te pedir uma opinião, mete uma pergunta na pessoa, ela mesma responder. Oh, Deus. Quem não assistiu a tarefa do Titi aí, eu liberei o vídeo ontem do Arte de Fazer Perguntas. Então você vai assistir. Outra sugestão, só para quem você pedir. E conselho, você vai pedir só para afluente. Entende? O que é afluente? Um cara igual o Anderson aqui, ó. Eu tô na condição de te falar isso também hoje. Você pode pedir para quem inspira você. Não pede conselho para quem não viveu o que você está querendo viver. Eles não vão deixar. É isso aí. Você vai pedir um conselho para a ovelha come capim. Aí ela vai dar qual conselho para você que é leão? Você ainda não é leão, mas vamos imaginar que seja. A pessoa vai olhar para você, a ovelha vai olhar para o leão e falar: não come carne. Por quê? Porque ela é a própria carne sua que você vai comer, entende? O conselho deve ser ruim. Então para de viajar. Então o que é parada? Eu chamei esse cara aqui porque Deus falou muito comigo. Eu tava com raiva dele. Presta atenção. É óbvio, né, que eu sei mapear meu cérebro depois de tanto levar porrada e de tanto ser religioso. Eu vi uma postagem dele e eu falei, não é possível, mano. Esse cara tá falando doidura. Aí eu pensei, gosta só de aparecer, vem a primeira coisa. E aí eu fui, não fechava nenhuma das perguntas, nem os meus questionamentos. Eu falei, não é possível, cara. Quando eu fui ver a essência do cara, veio na minha mente. É um doido remando sozinho, mano. Num barco pesado e subindo a corredeira, que nem um motor de 200 HP sobe, ele tá subindo no remo. Presta atenção que é esse cara. O Anderson tá subindo a corredeira no remo, sendo que precisava de um motor de 200 HP para subir. E com peso no barco ainda, um monte de gente enchendo o saco. E aí a parada, mano, vocês querem mudar, mas vocês querem ser normais. Os normais não mudam, porque os normais precisam andar na esteira. E É. essa esteira não vai deixar você sair daí. Fala um pouco disso, Anderson, a experiência que você tem tido nesses dias, que é tudo aí, mano. Cara, eu sou nordestino, né? Filho de nordestino. Como eu disse, eu tô com 38 anos de idade, até, sei lá, 18, que foi a idade que eu saí do Nordeste e migrei para o Distrito Federal, onde eu moro hoje. Passei fome, fome, não é não ter a carne, é passar fome mesmo. Comer era um evento, porque a fome já era rotina. Me converti à fé cristã, apaixonado por isso, apaixonado por Jesus. E a fé em Jesus não é somente uma salvação do espírito, né? Ela é uma salvação social. Ela traz um refinamento do indivíduo, do caráter, da intelectualidade do sujeito, né? E progresso, né? E a cada ano, ao se tornar melhor, você lucra, né? Como indivíduo, como família, como pai, como marido, como cidadão. E você se torna a melhor versão de si. E é doloroso, por exemplo, você colocar numa timeline os mesmos sujeitos que convertem na época que tu converte, que faz as mesmas coisas que você fez, e hoje você é culpado pela vida que eles não vivem. Então, por exemplo, hoje, vivendo a prosperidade construída em 15 anos, só é possível se você estiver roubando alguém. Porque, por exemplo, você é cristão e você é pastor, o cara não faz a pergunta poderosa. Brother, será que o cara não fez uma parada que eu fiz e o cara desenvolveu e eu estagnei? Então, por exemplo, analisando a vida de uns camaradas que estão nessa faixa etária que eu tô, né? De 38 para 40 anos de idade. E às vezes até na sua própria família.
O teu avanço, o teu sucesso, o teu progresso ofende a zona de conforto que o cara decidiu viver. Mas ele não vai fazer essa análise. Ou faz, né? Mas é mais conveniente para ele buscar um bode expiatório. Culpar alguém por aquilo que ele não decidiu viver. Por isso que eu virei a banca, né, cara? Eu falei, cara, não tem como você viver na vida do outro, principalmente se a vida do outro ele decidiu ser um fracasso. Não, eu quero saber sobre o meu desenvolvimento, eu quero saber sobre a minha família, meu casamento, meus filhos. Então, eu vou desenvolver, eu vou prosperar até para cuidar daqueles que querem ser cuidados, né? Então, por exemplo, eu sei como um pai de família o que é fracassar, o que é querer cuidar da sua esposa, dos seus filhos e se sentir impotente. Eu sei o que é terminar um culto na igreja e você não tem dinheiro para pagar o ônibus e ir a pé com a sua família e andar 2 horas a pé. Eu sei, eu vivi isso. Eu sei o que é não ter a comida no prato. Então, o meu desenvolvimento e é um dos pilares da verdadeira prosperidade, é você fazer com que outros prosperem. Eu faço isso. Eu faço esse tipo de investimento. Eu desenvolvo a vida de quem quer ser desenvolvido. Mas, cara, eu tenho um radar muito aguçado, cara. Eu não invisto em derrotados. O cara quer ter uma certidão de derrota. E ele quer viver culpando o mundo. O Anderson é o culpado, o governo é o culpado, o Estado é o culpado, meu passado é culpado, meu pai, minha mãe, o mosquito da dengue é o culpado. Todo mundo é culpado, menos o cara. E, cara, eu decidi ser violento quando eu entendi isso. Quando eu vi o nariz da minha mãe quebrado, quando eu tinha 8 anos de idade, com um soco, eu disse, eu vou ser um homem, cara. Eu vou ser um homem, eu vou ser pleno, eu vou ser próspero, eu vou proteger minha mãe, eu vou proteger mulheres. E eu penso o seguinte, quando você desenvolve e você tem esse foco, onde você sofreu, você evita que outras pessoas venham a sofrer. Esse é o sentido do desenvolvimento e da prosperidade. Não é só para ser feliz com aquilo que você se torna. É para você se tornar paternal com aquilo que você conquista. Cheguei ao topo, conquistei, me desenvolvi, agora eu vou ajudar pessoas que querem. Eu acho que essa é a grande sacada. Eu não perco tempo, cara, com caras que querem viver na rota e querem um bode expiatório para justificar como são, né? Só uma Então o pausa cara aqui, veio me então. criticar. O A cara veio me questão que você tá criticar falando, dizendo... Oi? só uma pausa aqui para a galera captar o negócio aí que você está falando. O que Ah, cura o vitimismo que o Anderson está falando é autorresponsabilidade. Você vai anotar essa palavra, é a palavra da semana. é isso aí. Autorresponsabilidade é com U e emendado com 2 R's, viu? A aula de português aí. Autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É assumir qualquer culpa que seja sua. Ah, eu esbarrei sem querer e derrubou um negócio de alguém. A culpa é de quem? Sempre vai É, ser sua. Sua, sua, sua. E aí tá o segredo. Hoje às 18 horas eu vou liberar a segunda aula da pior semana. 18 horas, não apavora, não. Tem gente doida aí mandando mensagem. Calma, 18 horas. Eu vou tratar disso. O que é essa autorresponsabilidade? É você simplesmente assumir o comando da sua vida, mano. E aí que o Anderson tá falando. Ele não investe em gente derrotada. Aí você fala assim, mas eu sou derrotado, ele não investe em mim. O que faz você ser um vencedor não é seu resultado. É o seu querer. Só isso. É a é isso aí. atitudinal. O É que é isso aí. atitudinal? Vou dar uma dica para você. Ativo. Vamos só registrar o novo recorde aqui. 5 horas da manhã, 4.000 pessoas na live. Que isso. Parabéns. Vocês querem mudar, mano. O que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade, eu ativo ela em mim e aí eu preciso me tornar atitudinal. Vou dar uma dica de atitudinal para você que não sabe ainda. De tomar atitudes, de ter ação. Se você é uma pessoa sem ação, eu vou te dar uma dica que é de linguagem corporal. Quando você tiver uma ideia, inclina a cabeça para frente. Tô brincando, não. Quando você tiver uma ideia assim, nossa, que ideia louca, não interessa o que você vai fazer, inclina a cabeça para frente assim, ó. Que aí seu corpo acompanha, seu corpo não quer fazer nada, entende? E aí assume a culpa por quê? A culpa é uma miséria, se você não souber o que você fazer com ela. A culpa, ela pode ser fardo, você vai anotar na sua cabeça, ou mola para os seus pés. Então, todas as vezes que eu errei, o que eu aprendi? Eu não deixo nada escapar. A culpa eu ponho debaixo dos meus pés, vira mola. Uma coisa, eu não sei se eu já falei aqui nessa live, já retorno para você, Anderson.
não sei se eu falei na semana, mas eu fiquei afundado em pornografia 20 anos. Isso gerava uma culpa insuportável. Como religioso, então, Deus do céu. E eu resolvi pegar aquilo e impulsionar. Quando eu comecei a contar para todo mundo, eu fiquei, além de fazer a ressignificação com PNL e tudo mais, sabe o que aconteceu? Eu comecei a gerar autoridade com as pessoas e isso aumentou um poder em mim. Esse não é uma treta que eu tenho mais. Há anos eu não vejo isso. Só que aí está o segredo. Se ficar só na sua cabecinha, pezinho sobre o seu corpo. Se ficar debaixo dos seus pés, vai ter mola. Então, uma coisa que você vai anotar aí que é poderosa. Presta atenção. Como saber se isso é chamado de Deus ou não? Essa é uma das respostas que eu mais tenho procurado nos últimos anos. Essa aí você tem que anotar. Faz uma tatuagem igual antes, assim, no braço. Escuta. Se for de Deus, vai beneficiar a sua vida, vai criar transbordo em você e você vai afetar os outros. Legal. Se for de Deus. Pode ficar em paz. Quando é do diabo, não afeta. Não beneficia a sua casa e nem os outros. Se o projeto é só seu, eu, sem Deus e sem nada, vai beneficiar só você. E você quer saber de uma coisa? Um monte de gente não vai gostar do que eu vou falar. Isso é legítimo. Se você quiser fazer só por você, o problema é seu. O problema é que você está se cercando numa ilha. Vai dar problema no futuro. Mas dá para fazer. Não é errado. Agora, se for do diabo, nem você vai transbordar, nem ninguém. Eu vou repetir, tá? Porque a live vai ficar salva. Como saber se o que eu estou envolvido é de Deus? Primeira coisa que eu vou te falar, tem que ser fora da normalidade. Os normais estão no ritmo hipnótico. Obedecem comandos, não questionam, não fazem nada. Ok? Então, no primeira hipótese, é Deus. Você transborda, igual o Anderson, eu tô chocado. Ele tá dando carro para os outros. E assim, o cara não é multimilionário ainda. Na verdade, ele não tem o multimilhão. Quando eu falo que ele é porque ele já aceitou, acabou. E aí eu começo a ver as doiduras que ele tá fazendo. Ah, eu vou dar o carro pro fulano. Ele aprendeu o transbordo. Já era, mano. Aí Deus fala, esse cara não segura os trem. Então toma. Bum! Na sua cara. Aí você vai ter que segurar antes que você tá plantando. É isso O aí. que é parada? Se é de Deus, transbordo na sua vida, você vai ser top no que você faz e você vai beneficiar pessoas. Se for só seu, é só você que vai ganhar com isso. Ninguém mais ganha. Agora, se for do diabo, nem transbordo na sua vida nem na vida dos outros. Anota assim, pelo amor de Deus. Você não precisa ser o espiritual team, você não precisa ser amigo do Benny Hinn, você não precisa ser nada fora do que Deus chamou. É só você olhar, igual o Anderson está fazendo trabalho social, eu também faço. Ele está bem agressivo nesse negócio, na verdade, ele está bem disruptivo, né? Lançando uma frente que ninguém tinha visto, de mexer com coisas que ninguém quer mexer. E cara, te respeito demais e para mim está sendo uma honra te ouvir aqui. Pode continuar. Só esse adendo, lembra que essa turma aqui tá pegando aula. Então, na hora que você estiver falando um trem, der um estalo, pera aí, repete isso aqui, porque não vai ficar salva a live. Fechou? Tá bom. Aí, cara, nessa análise que eu falei, né? Deus me deu um estalo na mente. E Deus me disse que a pobreza é emocional. Então, Deus criou tudo de maneira infinita. Pobreza é finitude. Por exemplo, as pessoas dizem, olha, Jesus era pobre, Jesus é o exemplo de desprendimento. Não, Jesus não era pobre, Jesus era Deus. Um pobre não pode andar sobre as águas, porque pobreza é finitude. Em humanidade, Jesus foi carpinteiro, ok? E um carpinteiro não pode ensinar um pescador profissional a pescar. Pedro era pescador profissional. Aí Jesus diz, olha, bota o barco ali e lança a rede. Jesus, como carpinteiro, não ensinou o pescador a pescar. Jesus era Deus e com a mente dele ele deu a ordem para os cardumes mais próximos ali se concentrarem no lugar só. Então andou sobre as águas, multiplicou pão, e eu e você não podemos fazer. E de maneira direta, a própria Bíblia diz que Jesus tinha Judas como tesoureiro e o camarada era ladrão. Então Jesus era tão pobre que tinha um tesoureiro para tomar conta do dinheiro que ele não tinha. É tudo trave na nossa mente que impede a gente de descobrir o que pode ser desenvolvido. Tem uma musiquinha que a gente ouve desde pequeno. Pobrezinho nasceu. Deixa eu te falar. Nunca um carpinteiro que é artesão foi pobre na história. E mesmo se fosse, já chegou ganhando barra de ouro, igual do Silvio Santos, cara. Não tem nada de pobreza, mano. Vocês confundem passagens pequenas, tipo do jovem rico,
Eu quero comentar isso aqui antes. O jovem rico chegou lá com tudo que ele tinha, que era riqueza. Ele até cumpriu os 10 mandamentos. Só que aí, quando Jesus falou para ele assim, ó, entrega para os pobres. Jesus não era pobre, senão ele ia pedir o dinheiro para ele. O que ele falou? Entrega para os pobres. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Você sabe por que Jesus, você que está ouvindo, pira nessa aí. Por que Jesus falou, entrega tudo para os pobres? Eu perguntei para ele isso aí. É porque é o seguinte, pobre vai acabar com o seu dinheiro. Não adianta você dar dinheiro para pobre. Jesus deu uma ordem. Entregue isso aí para os pobres, é porque vou te mostrar o poder que tem sua riqueza, de desaparecer em uma semana. Eu não sei se você sabe, mas todo pobre que põe a mão em dinheiro, ele acaba com o dinheiro. O que é o pobre? Ele é um improdutivo. Ele é o cara que ele não vai fazer o dinheiro dele produzir mais dinheiro. Então ele põe a mão, ele é improdutivo, ele corrói como a traça. Assim como os ganhadores da Mega Sena. Se você não mudar seu mindset, a sua mentalidade, pode te dar o que quiser. A sua mentalidade já é de ganhador. O que é ganhador? Mesmo que você não tenha resultado. Você só quer ganhar, você não quer aprender. Anota isso aí. Eu preciso aprender do que ganhar. Porque se eu te der agora, o Anderson mesmo, ele ontem me contou uma história muito louca dele, que alguém foi lá e ofertou um dinheiro cabuloso na vida dele e falou para ele, não gasta o dinheiro. O que você vai fazer? Você vai investir o dinheiro. Cara, se você não der um comando desse para um cara que não tem dinheiro, ele vai gastar, vai comer tudo sorvete, vai ficar doido. Tá aqui, ó. Se agora o Anderson do lado de lá da tela, eu de cá, cada um te der 50 mil, você ia querer esses 100 mil ou você ia querer aprender com a gente como construir isso? Eu sei que a resposta imediata do seu cérebro é me dá os 100 mil que eu tô precisando pagar a conta. Só que aí você não aprende. Anota assim, ó. O mindset de quem vence é quem aprende e não quem ganha. Você foi doutrinado desde pequeno a esperar as coisas dos outros, entende? Então, quando você vê uma chance de ganhar algo, você fala, agora vai. Não vai não, mano. Esquece isso. Para Mente de dependência, né? Porque se você aprender a parada, mano, você ganha um know-how. O problema é que quem aprende, Anderson, consegue ensinar os outros, consegue até capitalizar. Olha que Uma das parada coisas da que hora. Isso que você uma falou das aí, coisas isso que você falou do jovem rico, está lá em Mateus 19, se não me engano. Em Mateus, capítulo 28, está escrito o seguinte: Jesus morre, certo? E os apóstolos, alguns fogem. Está escrito lá. Um cara chamado José, de Arimateia, rico e discípulo de Jesus. Chegou e disse, eu quero o corpo. influência. E falou que tinha um túmulo na rocha, né? Então, o indigente tinha um túmulo no chão e alguém de posse tinha o túmulo na rocha. Mas olha que doideira. Por que Jesus pediu tudo ao jovem rico e não pediu tudo a José de Arimateia? Que disse ao jovem rico, vende tudo, dá aos pobres, mas a Bíblia enfatiza um homem de Arimateia chamado José, rico e discípulo. Ou seja, o que você tem não é problema para Jesus. Porque, por exemplo, um fundamento muito poderoso da pobreza, tendo estrutura nas nossas emoções, é que a gente não entende que o dinheiro pode ser ferramenta de trabalho. O jovem rico fez do dinheiro sua falsa identidade e José de Arimateia não, fez do dinheiro dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro é ferramenta, eu vou usar até para sepultar o corpo do meu mestre. Então, dinheiro é ministério. Dinheiro é para ser usado, dinheiro é para gerar alívio, né, para a vida das pessoas. Então, só concluindo esse raciocínio da pobreza emocional. Se Deus criou o mundo assim como ele é, de maneira infinita, de maneira possível, toda limitação ela vem a nós naquilo que Adão fez ali, né, no começo. Então, o apóstolo Paulo diz que todos pecam e perderam a glória de Deus, destituídos foram. Eu só posso ser destituído se eu conceber a ideia que eu fui instituído. Instituído é receber direito sobre algo. Ser destituído é perder o usufruto sobre aquilo. Então, a glória de Deus, eu só posso perder a glória de Deus se eu entender que a glória de Deus era minha. E a glória de Deus faz com que eu seja um ser infinito, tenha uma mente potente, um desenvolvimento possível, um foco preciso, e a partir disso já era. Eu viro giraia, ninguém me segura, é na mente, é na emoção. Então, eu sou pobre aqui.
Ah, não, mas você não tem nada no bolso. Não, cara, você é pobre aqui e próspero aqui. Não ter ou ter o dinheiro é só consequência daquilo que você tem na mente. Você quer um exemplo? É aniversário de casamento do cara, o cara tem 200 conto e 200 conto para ele é muito dinheiro. Eu sempre digo, você só vai ser próspero, irmão, se você pagar esse jantar e ir para casa a pé. Mas vá como príncipe, brother. É ter o casamento e ter uma memória. Se não tiver o comportamento que você já é, você nunca vai ser. Anota Então, essa aí, ó. Anota essa aí, só um adendo, ô Anderson. Anota assim, ó. Preciso treinar a vida que eu quero ter. E aí é treina isso ela aí. na mente, entende? Tem um livro Mais Esperto que o Diabo. Você já leu, Anderson, esse livro? Mais Não, de Esperto que o quem? Diabo? Do Napoleão Hill. Cara, você vai Ó, ficar louco. mais Ele esperto que o diabo? mais esperto que o diabo. A entrevista dele com o diabo, na década Que de da 30. hora, que Loucura o da hora. livro. E aí, sabe o que aconteceu? Ele fugiu de uma ameaça de morte, ele tinha um dinheiro que era o dinheiro da vida para sobreviver. E aí vem na cabeça dele, é onde começou a mudar a vida dele. Ele gastou o dinheiro numa diária de hotel, de luxo. Cara, esse trem destravou minha mente. Várias vezes eu já fiz isso. E aí, quando você faz o que o Anderson tá falando, quando você tampa lá o lado do cardápio, aí você fala assim, hoje a live é de finanças? Não, mano, é pra você parar de ser normal. Você tira essa síndrome da normalidade dentro de você. O É, Anderson tem sido muito criticado no Brasil. Por quê? Porque ele conseguiu ver coisas na Bíblia que alguém não ensinava e agora ele tá vendo. Essa doidura que ele falou da destruição da glória de Deus, eu nunca tinha ouvido. Acabei de ouvir, igual você aí. Como assim, mas esse cara tá falando? Aí você processa, o negócio funciona. Então tá aqui uma dica. Se você quiser ser normal, fique em paz, você até sai dessa live, porque você já tem um resultado de jeito normal, é não prosperar, é é não isso aí, avançar na vida. é isso aí. Então, guarda isso aí, ó. Até aquela frase linda: a prosperidade é natural, a pobreza é resistência, a pobreza é ser artificial, a pobreza é tentar ser improdutivo. Não tem como, mano. Guarda essas 3 palavras aí. Continua aí, mestre. Aí, cara, baseado nisso, eu tenho que aplicar primeiro em mim. Então, por exemplo, como eu disse, nordestino, criado sem pai, passei fome até os 18, sofri mais que o sovaco do diabo fugindo de Jesus, brother. Sofri muito nessa vida. Mas me veio esse meio celestial. Cara, você é pobre na mente. O Adão, teu pai, o primeiro homem da humanidade, te deu a maneira limitada de pensar. Mas o segundo homem mais importante da história, que é o seu segundo pai, que é Jesus, quer refazer a tua maneira certa de pensar. Então, tudo aquilo que Boa. você não é, está na tua mente. A tua pobreza é emocional. Aí, cara, eu mudei por dentro. Quando eu mudei por dentro, cara, por exemplo, eu comecei a fazer uma oração maluca. Te falei ontem, eu acho. Todos os dias. Eu oro por uma convergência mundial e milionária de recursos. Eu não posso falar aqui para não despertar a luxúria dos irmãos, né? Mas, cara, um negócio surreal. Eu tenho. As pessoas acham, pastor não trabalha. Meu irmão, eu trabalho muito. Então, não acha que a gente é pastor e não tem maneiras não religiosas de lucrar. Eu trabalho, eu tenho empresas, eu tenho feito muitos negócios e a gente trabalha muito. Então, eu lucro muito com o meu trabalho. Mas se eu contar as histórias só porque a mente mudou da, da oração da convergência funcionando, é surreal. Então, por exemplo, nos últimos 20 meses, eu e minha esposa doamos 11 carros. Oh, E, por exemplo, a gente está com o carro locado da Localiza, mas a gente sabe, isso não tem importância, porque a maior felicidade de quem sofreu é ver o sorriso quando você tira alguém de sofrimento, brother. E do tipo assim, a gente não está dando Fusca, a gente está dando carro, brother. Corolla, X35, Civic, Jetta. E sendo uma resposta para a vida das pessoas onde elas sofreram. Então, essa, a nossa maior alegria. Por isso que eu disse, aceite o estilo de vida próspero antes de chegar nele. Não, mas eu não tenho, mas você já é, cara. é isso aí. Viva essa altura. Aí, encerrando, falando do cara, né? Um cara veio lá e criticar a minha tese teológica de que pobreza é emocional. Mas quem é esse cara? Esse cara é o cara de 40, fracassado, que não consegue manter uma mulher dentro do relacionamento
e nem um emprego sequer numa pastelaria, brother. O cara não tem constância para desenvolver nada. E, cara, quando eu li o comentário do cara, me feriu. Mas Deus falou bem assim, é sério, cara, que você vai descer do lugar que eu tô te dando, de governo, de plenitude, para dar uma resposta a um otário? Você vai se fazer otário como o otário está querendo ser? Ou você quer que eu pare o que eu estou fazendo? Eu falei, não, Deus, eu não quero que você pare o que está fazendo. Vá viver o que eu estou fazendo na tua vida e deixa o otário ser otário, porque o otário decidiu ser otário. Mas em Provérbios fala, né? Provérbios fala que o tolo, quando entra num debate, ele quer levar uma surra. Depois que isso, eu instalei esse provérbio de Salomão na minha cabeça, cara, o tolo, quando entra numa discussão, ele entra para levar uma surra. Você acha que eu vou gastar energia minha com tolo? Eu não gasto. Não É gasto. isso aí. Porque ele dá tiro em você com metralhadora, gasta 100 balas. Acabou as balas dele, acabaram as balas. O que ele espera? Ele espera que você vai lá, atira as balas de volta nele, para ele ter mais recursos para continuar atirando em você. Não, deixa ele descarregar a bala. Descarregou bala, beleza, agora acabou. Você não tem mais nenhum recurso. Deixa o Mas sabe otário ser otário. uma verdade violenta que eu acho que todos nós deveríamos abraçar, e minha vida só deu certo nisso? Existem pessoas que precisam sair da sua vida para você poder prosperar. Você não pode ser emotivo ao ponto de entrar em luto quando pessoas saírem da sua vida. Sabe por quê? Porque o brasileiro, ele perdoa tudo, mas ele não perdoa sucesso. Essa é boa, anota Alguém assim. disse Anota isso. essa. Brasileiro perdoa tudo, mas não perdoa o sucesso. Então, por exemplo, chorar com os que choram, fulano deprimiu, fulano, o pai morreu. Todo ser humano quase vai chorar com os que choram. Mas se alegrar com os que se alegram, só quem prosperou. Só quem, só quem tem uma postura, cara, de nobreza. Porque é o teste maior do caráter do ser humano. É olhar para prosperidade do outro, o desenvolvimento do outro e ficar feliz, dizendo, caramba. E é quase raro você encontrar essa pessoa. Por isso que, ao decidir desenvolver tua vida, ou prosperar a tua vida, os teus negócios, você não pode olhar para trás e nem pedir desculpa. Porque é imperdoável. Ser você mesmo, ser a melhor versão de si, ou prosperar, é um crime na transmodernidade. Porque a modernidade ela vive em banda, ela é uma legião. As pessoas já não se definem pelo nome, mas pelo grupo identitário, partidário, religioso, filosófico, entendeu? Elas andam em bando e perderam a sua identidade pessoal. Não é mais o Anderson, não é mais o Pablo, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou do grupo Da facção. tal, B, e por aí vai, cara. Então, seja você mesmo. E ao ser você mesmo, você vai perder amigos, mas ao perdê-los, você descobre, não era amigo, era só o peso do meu barco, era o peso desnecessário. E todo mundo conhece seu peso desnecessário. Aquele cara que vai se ofender se você comprar o carro, se você passar no concurso, se você chegar e dizer, cara, eu estou investindo na Bolsa de Valores. Não, você é idiota, você vai perder o dinheiro. Não, é batata, cara. Decida se desenvolver e você vai descobrir quem são seus verdadeiros amigos. É o seguinte, anota aí, ó. Pessoas são pontes e combustíveis. O que é isso? Cara, todo mundo é imagem e semelhança do Criador, só que você tem que entender que tem gente que vai ser para atravessar, para chegar no lugar, e depois você pode soltar a pessoa. Aí o que é o problema? Você se apega a uma ponte e aí quer pôr a ponte nas costas. Virou fardo. Era só para passar, entende? Eita. Então, eu e o Anderson, a gente não é amigo ainda. No que depende de mim, a gente já é. Só que a gente abriu uma ponte. A ponte vai ficar aberta, porque a gente entende network. A gente vai até almoçar na segunda, talvez a gente vire sócio no negócio. Aí, cara, a gente vira o quê? Amigo. Aí é caminho. Então, presta atenção, você vai anotar assim, ó. Existem pontes e caminhos. Quando eu quero forçar a barra com uma ponte, vai virar peso. Entende? Você não dá como carregar uma ponte nas costas. E as pessoas são combustíveis, anota isso aí. Pessoas são combustíveis. O que você faz com combustível? Qual que é o... Vamos só uma brincadeira aqui, Anderson.
Você prefere gasolina ou diesel para abastecer seu tanque? Você como carro, você quer diesel ou gasolina? Gasolina. Eu sou diesel. Então a gente não serve, entende? A Uhum. gente tá num propósito diferente. E aí, é só um exemplo, né? Porque eu quero ser gasolina para andar com você. Mas aí o que que é a parada? Não insiste, mano. Porque o cara que é diesel, se ele tentar pôr gasolina no motor, vai fundir o motor do carro. É isso Não tem aí. como. Então você quer ser um cara que é investidor a partir de hoje. Até os da sua casa vão falar, que investidor o quê, moço? Onde você vai? Você gastava dinheiro a vida inteira. Aí você fala, não, mudei. Os caras falam, mudou não. Para de dar satisfação para os outros, mano. Ontem eu te falei na live, você não escreveu. Anota agora. Põe uma coisa na sua cabeça. Para você não ter que agradar ninguém na Terra, é só você ser o melhor no que você faz. Não é competir com os outros, é ser você, a melhor versão. Pablo, Anderson, ajuda a gente. Como que a gente vai deixar de ser normal? Autoconhecimento. Pode anotar aí. Tá o mestre aqui assistindo a gente, Anderson. Não sei se você viu. O Eduardo Reis está assistindo a gente aqui. Um abraço para ele. Mestrão, monstrão. Monstro. Ele contou para mim uma coisa que eu tô passando mal. Não sarei ainda, viu, o Eduardo Reis? O que a expressão no hebraico que Deus chama Abraão, Lesh Lerá. Sabe o que significa? Conheça a ti mesmo, saia para dentro de você. Saia Olha, para ti mesmo, na essência. Não era ir para uma terra, mas era para conhecer a si mesmo. Quando eu chamo você, eu vou testar os limites da fé dentro de você, ou seja, eu vou mover a barreira que existe dentro da sua mente. E Abraão era o pai da fé, mesmo não tendo fé. Por quê? Porque ele não chama os profissionais. Moço. Aprende, vou contar um negócio para você. Neemias era jovem demais. Davi era um bastardo. Moisés era gago. Noé não entendia de barco. Você precisa de entender de quê, mano? Você precisa só de querer mudar. é isso aí. Aprende assim, ó. Ele não chama os profissionais. Você olha pro Anderson Silva, igual esse cara aqui, mano. Ele é uma aberração pro sistema religioso. Ele é a falha do sistema, mano. Incomoda todo mundo por quê? Porque é igualzinho o mestre. Mas Jesus era olhar de jeito. É por isso que eu piro, mano. E por isso que a gente tá aqui junto. Porque eu vejo em você, eu vejo Jesus, mano. Aquele cara bronca. As pessoas, Anderson, eu sei que você sabe, a gente vai estar junto na maçonaria. A Confraria Nacional de Homens, que vai ser em Brasília. Cara, pelo amor de Deus, se for você, eu caio pra dentro. Você quer masculado, você vai levar uma surra lá. É isso aí. Entende? Esse tipo de homem, deixa eu contar aqui pra vocês. Tem a pessoa que é efeminada, não tem problema nenhum, mano. Você pode ser à vontade, o problema é seu. O emasculado e o viril. O cara que é viril, mano, ele morde quina de parede, ele acorda antes da mulher dele, ele serve a família. O emasculado foi criado com mãe, então ele tem É isso comportamento aí. feminino, mas não é problema hormonal, é só comportamental. O efeminado quer ter comportamento de mulher e tem os sentidos aí. Depois eu vou gravar uma live para ajudar vocês em relação a isso. Mas não cai na besteira de ir para maçonaria, que vai estar eu, esse cara aqui, o Rodolfo, companhia gigante, só cara pesado lá para bater terrivelmente nessa cabeça sua. É isso aí. Mas escuta, se você insistir em andar com pessoas que não são do seu combustível, o seu carro não sai do lugar. As pessoas são boas, inclusive elas dão até certo na vida, e um negócio que não funciona. Então, depois de ponte de caminho, caminho é quem você anda. Inclusive, Jesus, ele fala que ele é o caminho, ou seja, ele quer ter amizade com você. Só que ele também é a ponte. Alguns de vocês converteram um dia. E aí Jesus foi a ponte que levou você até Deus. Você não chega em Deus sem Jesus. Ponto final. Então ele é ponte. Então quem aceitou Jesus um dia tem Jesus como ponte. Não quer andar com Jesus, mas conseguiu até Deus. O problema é que ele falou, anda comigo, moço. Anda comigo. Aí é amigo. Aí é caminho. Por isso que ele fala, eu sou o caminho. Sacou? Então o que é a parada, mano? Você quer prosperar, você tá na pior semana da sua vida, só que você esqueceu de uma coisa. Não tem volta mais. Eu mandei um áudio aí pra vocês. Vai dormir, moço. Para de mexer com isso. Tem 4.500 pessoas aqui. Esse número dá pra fazer um regaço na terra. Você É, precisa de quê? Acabar com a síndrome da normalidade. Anota a tarefa aí. Até o final desse programa nosso aqui, você vai acabar com a síndrome da normalidade. Me falaram assim, Anderson. Comecei a dar treinamento lá em São Paulo. E eu sou aqui do Goiás e gosto de ser o cara da roça. E aí falaram, você vai ter que mudar seu jeito de falar. Você fala muito roceiro, não sei o que, não sei o que. E aí, como não foi uma consultoria que eu paguei, uns 10 me falaram isso. Eu não paguei consultoria. Eu não gosto de opinião. Opinião não é bem-vinda. Não interessa para mim. Eu não pedi conselho.
Eu falei, espera aí que eu vou fazer uma checagem na fonte aqui. Perguntei para Deus, eu preciso de mudar? Ele falou assim, você precisa de mudar é de cidade, de país, você precisa de avançar. Agora mudar o jeito que você fala é seu estilo, da terra que você saiu, continua de jeito. Então eu falei, peraí. Achei assim, não é Deus que tá falando comigo, não. Aí eu fui olhar Whindersson Nunes. O Whindersson só estourou porque ele é o Whindersson. É isso aí. Aí fui ver o Vini do Tô Solto, que tá assistindo a live também. Eita, varão, duvido que você tá aí até agora. Acatarabalaia. Ele, ele só estourou, cara. Ele era depressivo, ele tava depressivo. Acho que você conhece a história dele. E aí Deus chamou ele, falou: vai contar piada. Conta piada que jeito, mano? Eu sou depressivo. Aí o cara explodiu, o maior youtuber hoje da América do Sul no segmento cristão. Aí a Fabiola Mello, os dois, eu dou mentoria para os dois. Explodiu. Por quê? Porque, de novo, olha só, é só ela, mano. Doida do jeito que ela é. E eu falei, por que eu vou mudar isso? Isso não faz sentido. Eu não vou entrar no padrão no paulista. Eu nunca vou ser um paulista. Eu sou um goiano, mano. Só que aqui a parada não é não querendo mudar, mas tem coisa que chama essência. Põe uma hashtag gigante assim no seu caderno. Essência. Essência. Entende? Essência é a composição do pó da terra, da onde você saiu, do lugar da terra que você nasceu mesmo. Engraçado é que a essência é tão forte que Abraão ele morava numa cidade que era o lugar mais próspero do Oriente, mais próspero. E Deus chama ele, velho, é para mexer com a cabeça dele, porque Deus mandou ele para uma terra que era a terra pobre, infértil. O problema, anota aí, pelo amor de Deus, mano, não é o lugar não, é você, velho. Deus tirou o cara do Oriente rico e levou para o pior lugar da Terra. Sabe o que aconteceu? Teve que prosperar, mano, porque Deus estava mudando era a mente dele. Para de pôr desculpa em lugar. Para de pôr desculpa em governo. Para de pôr desculpa em tudo, velho. Chega. Hoje a hashtag é, na hora que terminar aqui a live, eu vou postar uma foto aqui, essa foto da live. Lembra que você tem que honrar o Titi e o Anderson. Ele vai postar lá também. Você comenta no meu feed e no feed lá do Anderson. Pelo menos uns 4 mil, né? 500 pessoas não ouvem o chamamento que a gente faz, né? A gente está aqui investindo energia, você não dá conta de honrar com um comentário. Os insights que você também tirou, que é muito massa, eu quero que você poste lá para reforçar o que a gente está fazendo. Porque, É. eu não sei se você sabe, mas eu aprendo com os insights que vocês colocam lá. Tem uns insights malucos que vocês tiram do que a gente está falando. Eu preciso de mais. Nossa, mano, isso é poder. Então vai aqui uma dica, presta atenção. Você está vendo um cara, o Marçal, você está vendo o Anderson. Dois caras que ativaram a essência, entende? Anota assim, ó, a essência vai desagradar todo mundo, porque eu vou ficar anormal. É isso Vou aí. ficar normal, não tem como ficar normal mais. Por quê? Você vai falar o que pensa, só que aí eu vou te ensinar uma coisa, para você não ter só a sabedoria horizontal, mas ter a vertical. Tem a sabedoria. Tem hora que é para ir para a guerra. Tem hora que não tem que ir para a guerra. Como que eu vou saber a hora de ir para a guerra e a hora de não ir? É simples. A guerra compensa? É guerra sua? Cai para dentro. A guerra não é sua. Já está solucionada a guerra. Deixa para lá. Anderson, me fala uma coisa. O que foi uma coisa assim que você foi duramente criticado, se eu puder compartilhar? Que aí você teve que ir lá, mano, ligar a ogiva nuclear para resolver mesmo. Você ficou grilado. E, putz, mano, eu vou dar a volta por cima aqui. Solta o verbo aí. Cara, foi uma. Eu tenho um entendimento que quando você sofre bastante, né, principalmente pela disfunção familiar, falta de pai, por aí vai, quando você se torna pleno, você se torna pai nos assuntos que você mais sofreu, né? Então, sei o que não é ter pai, sei o que é passar fome, sei o que é sofrer, então meu nível de compaixão é sobre-humano, né? Então, dinheiro é dinheiro social. Eu não consigo ter muito para mim e ver pessoas sofrendo. Então, eu uso a minha prosperidade para dar alívio, significado à vida das pessoas. Então, eu me quebranto muito fácil, né? Eu me compadeço muito fácil. Então, um dia, Deus falou para mim, olha, a igreja, ela não ama os homossexuais como deveria. Então, há uma diferenciação. O cara trai a esposa e aí tudo bem para a igreja, tudo bem, aspas, né? Mas o cara diz, sou gay, e aí o cara começou a Terceira Guerra Mundial. Ele já ganha um adesivo de um pecador maior que qualquer um outro, né? E Deus falou, faça alguma coisa, confronte o sistema.
E ali eu fui de pedido social de perdão da igreja aos homossexuais. Uau! Lavei os pés dos caras. Foi um dia extraordinário. E ali eu perdi toda a minha liderança da igreja, foi embora. Eu perdi 70% de todo o dízimo da igreja. E fiquei chocado, né? Porque eu achava que amor transforma, que amor é o que é importante para a igreja. E não foi. Ali eu vi a diferença entre igreja e sistema, entre Jesus e um doutrinador, né? Um pastor. Mas eu também não fui poético dizendo, cara, o homossexual também não é um ser moral superior. Ele vai me ferrar daqui a um tempo. E já cantei a pedra para a igreja. Falei, hoje a igreja está perdendo tudo por amor aos homossexuais. Um dia nós vamos perder tudo de fato, porque são os mesmos homossexuais que irão nos ferir. Então, a partir desse momento, eu criei uma tática. Eu me antecipo ao sofrimento. É uma tática é uma guerrilha de vida. Então, eu não tenho nenhuma expectativa com o ser humano, porque só quero amá-lo. Então, quando ele me ferir, eu já estou um passo à frente dele. Se ele me faz bem, é um plus. Mas eu estou já resguardado para ele me fazer o mal. Não que eu sou pessimista, mas sou realista. Não, eu estou aqui para te amar. Isso aí chama antevisão. Isso aí, ó, nota a hashtag antevisão. Enxergar antes de acontecer. Isso é uma qualidade de guerrilha mesmo. Cara, e foi nesse intervalo que eu flertei com a depressão. Porque, por exemplo, você lidou com um extremo da religiosidade, dizendo vamos amar o homossexual, e depois de 2 anos, os homossexuais destruíram nossa igreja, brother. Literalmente, cara. Eu falei, meu Deus, a minha saúde foi lá no chão, cara. Então, você foi esticado pelos 2 extremos. Um extremo religioso que não queria praticar o amor, e outro extremo liberal pelos homossexuais que queriam que eu fosse liberal demais e não fosse bíblico. É do tipo assim, nos amem, mas não use a Bíblia. E eu falei, não, cara, eu amo vocês, mas a Bíblia é o meu código de vida, meu código de conduta. Eu vou abrir ela e creio até na capa, pô. Isso me transformou, então não tem negócio, não tem negociação. Então, cara, foi nesse momento que eu deprimi, mas foi nesse momento que, cara, eu me tornei a melhor versão de mim mesmo, assim. Uau. Aquele que eu apertei o botão do tipo assim, eu vou para a coluna do meio. Todo mundo quer ir para a esquerda ou para a direita. Eu quero estar no meio. E o meio, cara, a direita e a esquerda olha e diz, que cara esquisito, brother. Que cara que não se decide. Não, eu me decidi por mim, irmão. E quando eu me torno melhor para mim, eu me torno melhor para todo mundo e até todo mundo que está nos extremos. Porque os extremos amam um gueto. Ama um gueto filosófico, um gueto teológico. Você é o quê? Não, eu sou o Anderson, brother. Eu sou o Anderson e eu estou pronto para amar o religioso e eu estou pronto para amar o liberal. Eu estou pronto para amar o cara zoado, assim como eu estou pronto para amar a tiazinha de saia da igreja. Eu não sou de ninguém, por isso eu sou de todo mundo. Cara, é por isso que os meninos falaram que a gente nasceu na mesma, da mesma mãe. Separada na maternidade. Eu acho que o pai de alguém aqui, viu, deu uma pulada fora da cerca. Cara, isso aí é o levante contra o espírito religioso, né? Uma coisa que bloqueia. E uma coisa que eu vou falar para vocês, a gente não tem revolta contra o sistema religioso. A gente tem revolta de você não cuidar da sua vida, mano. Porque você é uma bomba nuclear. É isso aí. A gente vai lançar uma campanha aí, eu vou desenhar ela com o Anderson, e só cara que entende o que eu tô falando, porque a maioria não entende. Mas a gente vai fazer uma campanha, pregue para um religioso. Por que pregue para um religioso? Porque você pega um cara que não conhece Jesus, prega a religião para ele. Ele fica tão idiota quanto você que é religioso. Entende? Então a moral agora é pregue para o religioso para ele deixar de ser religioso, senão o reino não expande na terra. É muito simples. E aqui você está vendo 2 caras na sua frente que simplesmente pararam de agradar. Não tem para agradar. E aí essa história, cara, eu choquei, não sabia dela não. Você se ferrou com essa história. Me E ferrei. foi isso que gerou
Gerou Eu perdi maturidade. tudo, cara. Por exemplo, depois de 5 anos, hoje eu tenho um livro que está caminhando para ser best-seller. Hoje eu tenho um livro sobre homossexualidade, mas só depois de 5 anos, os caras envergonhados vai lá querer dar um abraço em você, entendeu? Mas foi 5 anos que eu tive que cuidar das minhas próprias emoções, me desenvolver, ter uma autoanálise, uma autocrítica, porque, por exemplo, são dois grupos violentos, cara. Não sei se você já lidou. O grupo religioso e o grupo liberal são dois grupos de extrema violência que quer botar um selo em você. Não, você imagina dois extremos julgando que você é traidor dos dois extremos. O Putz. extremo liberal dizendo que você é traidor porque você é tatuado e é bíblico. E o lado conservador dizendo bem assim, você é crente, você é bíblico, você é nosso. Então, os dois extremos me querendo e dizendo, você é traidor. E eu dizendo, não, cara, sou não. A minha Só não. teologia é a vida. A minha teologia é Jesus, e Jesus preserva a dignidade humana. Por exemplo, eu posso ser contra um estilo de vida homossexual, mas eu tenho que ser a favor da dignidade do indivíduo, protegê-lo, respeitá-lo, entendeu? E o religioso não entende isso, que, por exemplo, respeito não é favorecimento, respeito não é concordância, pelo contrário. O Uau, velho. Que homossexual, o transexual, o da macumba, o evangélico, qualquer um. Todo mundo é digno de respeito, todo mundo tem a imagem de Deus, quer use ela ou não. Todo mundo foi criado à imagem e semelhança de Deus e merece respeito, né? E as Tá pessoas aqui não o entendem insight, ó. isso. Tá aqui o insight. Por que que você é normal? Porque você é produto de um grupo, entende? Eita ferro, essa foi. Você é normal, veio um insight aqui, saiu da sua cabeça, eu capturei. Você é normal porque você é produto de um grupo. Você não é uma pessoa, você é um produto. Na hora que você soltar a caixinha, tem gente que fica querendo pensar fora da caixa. Vou te dar um conselho. Nem ouse pensar fora da caixa. Vaze de dentro da caixa. Porque não adianta pensar fora sendo que você mora lá dentro. Ontem eu fui comprar uma pizza e perguntei para as meninas da pizzaria assim, Anderson. Alguém me explica por que pizza é feita, a pizza é entregue numa caixa quadrada, sendo que a pizza é redonda e os pedaços são triangulares. Elas ficaram sem resposta. Uai, a gente nunca pensou nisso. Eu falei, você tem que fazer pergunta para as coisas. Mano, aqui trem doido. A pizza veio numa caixa quadrada. Agora eles estão fazendo uma caixa em octágono, né? Mas a maior parte, antigamente, era quadrada, pizza redonda com pedaço triangular. Por quê, mano? Isso é matemático. Era para ser só quadrada a pizza, só que os italianos inventam moda demais, mano. Vem na caixa, americano que pôs o trem na caixa. Mano, depois que você vai atrás das coisas, começa a fazer sentido, só que você nem pergunta, a maioria nem viu isso. É. O quadrado com o redondo e o triângulo, para ter a comida, olha que louco. Quando eu não faço perguntas, eu sou obrigado a ser só um produto de quem sabe fazer perguntas, entende? Então, essa live é para despertar isso em você. Uma coisa muito simples. Vai doer ser anormal, entende? A verdadeira sabedoria é loucura para o mundo. Eu vou te falar uma coisa. Você que é normal, você não vive no QE, você não tem inteligência emocional, você vive só no QI e tendo razão. E a razão é limite. Anota assim, ó, a razão é limite. O que você experimentou, Anderson, de sair de dentro de um sistema e aí você criou um outro sistema e aí você viu que nem o sistema funciona, você falou, velho, o que eu estou fazendo? É Foi isso uma aí. maturidade em você, você acabou de me entregar umas peças de Lego aqui que você nem imagina, tava faltando o meu Lego isso aí. Eu não vivi nem talvez nunca viva essa experiência, só que eu acabei de conectar com ela, ela faz parte de mim agora, entende? Você tem que Legal. aprender a captar e pegar os modelos mentais das pessoas. O que o Anderson falou aqui é um negócio que você dificilmente vai ver na Terra. O cara que peitou o sistema, perdeu tudo, não sei se você sabe. É legítimo o dízimo e tudo mais numa igreja. Só que as pessoas piram por quê? Porque elas são escassas, então elas não querem ajudar. E o cara vai, assume a postura, perde a liderança, perde o dinheiro que paga as contas da igreja, mano. E aí fala, beleza, agora nós estamos com um grupo. Aí ele já viu, esse grupo aqui vai me ferrar, porque eles querem que eu seja liberal, antibíblico, né? E É. aí foi lá e quebrou tudo, mano, pros dois lados. Quem que Deus usou ele?
Mostrou quem ele é, a resistência do Anderson. Agora o Anderson é um general de patente alta por isso. Se ele tivesse afinado para os religiosos, ele não ia descobrir nunca essa parada na cabeça dele. Se ele tivesse afinado para os caras liberais demais, ele não ia destravar. Então, isso foi um destravar, Anderson, que também já destravou peça dentro de mim. E não vai calar nunca essa história, entende? Valeu a pena demais. Então a parada é o seguinte. Nesse dia, o que você vai guardar? O dia que você... Fala, mestre. Já deu 1 hora. O que é isso? Pareceu 10 minutos. Vou lançar um desafio aqui. Para você também, Anderson. Eu sei que não vai fazer diferença nenhuma para você, porque todo mundo já tiver igual louco mesmo. Faz um vídeo no seu Stories. É o seguinte. Seu ponto de ruptura mental. Você pegar isso aqui e já produzir uma tarefa. O que é a dificuldade que eu tenho violenta na minha vida, mano? Eu até criei uma fórmula. A fórmula eu vou falar em outra live. Que é 1HE vezes 20 HP, que é igual a REXO. Essa fórmula, você pegou ela aí, né? A fórmula é o seguinte. 1 hora de estudo multiplica com 20 horas de prática, vai te dar resultado exponencial em qualquer assunto. Vai fazer a rampa em qualquer gráfico. O Titi entende resultado, tá? Entenda uma coisa. Se você quer ser bom no que você faz, você ouvir 1 hora de live, tenta praticar por 20 horas. Você vai ouvir muito essa semana. Então a dica que eu te dou é, grava um vídeo, não conta por que não. Não dá justificativa, senão você não está fazendo a tarefa. Só grava falando assim, ó, eu sou anormal. Só isso. Só queria que todos soubessem. Não é da sua conta o porquê. Grava do seu jeito, seja criativo. Eu vou repostar você. Marca o Anderson Silva, que é o mais anormal de todos os pastores do Brasil. Marca o Pablo Marçal. Se você quiser marcar no cantinho, você põe o nome e arrasta a gente assim, até para ninguém ver o que é. Não precisa ser. Pode fazer do jeito que você quiser. Mas a tarefa que eu estou te dando agora, a tarefa é hashtag eu sou anormal. Você vai ver o caos que vai criar. Sacou? Eu Top. sou anormal. E aí a gente vai postar agora no vídeo a mesma foto aqui. Vou mandar para você aí no WhatsApp. Não sei se você printou, Anderson. E aí eu vou colocar no feed qual que é o pedido para vocês. As 4.500 pessoas que assistiram a live. Pelo menos os 4.000. Comenta os insights massa. Fala do Anderson. Fala dos insights que você pegou meu aqui também. E põe lá a hashtag pior semana da sua vida. A pior semana da sua vida. Anderson, obrigado pelo carinho. As suas Tamo junto. considerações finais aí, meu brother. Quer dizer, suas considerações iniciais, porque você gerou um movimento de anormalidade aqui hoje. Fala aí. Cara, eu encerro fazendo uso daquilo que eu comecei na live, né? Que é a pressão emocional que os dias modernos proporcionam. Então, eu vejo automutilação, depressão nas escolas por meio de adolescentes por causa disso. Então, uma geração do culto à imagem, não que isso seja um problema, que é uma ferramenta, é uma maneira de expressão, mas você precisa decidir isso por dentro, a essência e não a aparência. E a partir disso, você decidir ser você mesmo, sabendo que isso vai afetar boa parte das suas relações, mas não se entristecer, não desistir e permanecer. Aquilo que você se torna, se você tiver em mente que não é só você, mas pode resolver a vida de alguém, pode se tornar uma história, um legado, um livro. A melhor maneira de se envigar da opinião destrutiva das pessoas é você se tornar um livro que ela vai ler. Então, a melhor maneira de se ver livre dessas opiniões que te fazem mal, dessas pressões que te fazem mal, cara, eu vou aguentar o sofrimento do processo e eu vou me tornar um livro, eu vou me tornar uma ideia. Eu gosto muito da teimosia do Steve Jobs, né? Eu sei que a postura dele fez com que ele perdesse, talvez, relações preciosas, mas quando ele pediu para os engenheiros construírem o primeiro iPad, eles fizeram hoje o tamanho de um celular Android básico. E quando deram para ele, muito feliz da vida, dizendo conseguimos, ele disse, não, vocês não conseguiram. Não, conseguimos sim, não conseguiram, está muito grande, pode ser menor. Eles falaram, não, você está maluco. E ele pegou o iPod e jogou dentro do aquário. Os caras, maluco. E o iPod começou a borbulhar. Ele disse, se está borbulhando é porque tem espaço interno, diminuam. E você viu o tamanho, né, que eles fabricaram o iPod. Então, seja teimoso.
E ao ser teimoso, tenha um propósito final. Eu estou sofrendo por enquanto, e eu estou sofrendo nas mãos de pessoas que talvez eu amo, mas tenha uma fotografia do seu destino final. É isso que vai ajudar você no processo. Então, eu queria aqui deixar 3 convites que eu acho que vão cooperar bastante com a sua vida. O primeiro deles é você aceitar que eu te leve para o próximo nível aí. Você vai acessar o site institutorecri.com. Instituto Recri. Instituto, vou escrever aqui. Recri. institutorecri.com. institutorecri.com. E lá você vai se deparar com um conteúdo, com um curso chamado Pobreza Emocional. E ali você vai pirar o cabeção e você vai subir de nível. Os outros 2 convites, eu vou estar junto com o Pablo, agora dia 10 de maio. Eduardo Reis também vai estar lá, um time pesado, em Americana, São Paulo. Fica ali pertinho de Viracopos, Campinas, meia hora de carro, você sai de Campinas e vai para Americana. Vão ser 12 horas de imersão que a gente vai fazer uma escola de finanças e vai bugar a tua mente, vai te ajudar a desenvolver vários pontos cegos ali. E talvez a gente está caminhando com um cara maluco que vai ajudar você fazendo aportes financeiros para que você comece a desenvolver ali na Bolsa de Valores. Então, a gente crê nisso, principalmente para homens, né? A gente crê que a gente está numa sociedade emasculada que, filosoficamente, é proibido ser homem. Então, a gente crê no resgate do homem, a gente crê que o homem é a ferramenta mais pesada social que existe. Se ele for, todos vão. Então, principalmente você, homem, esteja com a gente, que a gente quer investir na sua vida, nem que para isso a gente ponha a mão no bolso. Eu creio nisso, eu quero isso, e eu queria que você estivesse presente lá. Dá uma olhadinha depois no meu Instagram e lá vai ter os links para você acessar isso aí. E em junho, dia 27, 28, 29, na BR entre Brasília e Goiânia, a gente vai ter uma maçonaria que o Pablo citou aí. Vão ser 3 dias, onde você vai descansar e a gente vai desenvolver você como homem no seu caráter, na sua sexualidade, na sua família e principalmente na sua vida financeira. Você vai virar um giraia, meu brother. Então, você vai sair, entrar tristinho e você vai sair macho alfa de lá. A gente quer servir você, ajudar a tua vida e ver aí o que você ainda não está vendo, né? Ajudar você a enxergar seus pontos cegos. Então, basicamente é isso. Vamos junto, futuro é possível e cola com quem pode ampliar suas perspectivas aí. Deus te abençoe. Valeu, Pablo. Tamo junto. Tamo junto, Anderson. Então, pessoal, só recapitulando aí, ó. Você que tá doido para fazer o IP, o Anderson vai fazer o método IP, né, Anderson? Com certeza. Só tô esperando, minha agenda tá maluca. Assim que eu encaixar, eu vou estar lá. É nóis. Ele ia fazer em São Paulo e não deu certo. É o seguinte, tem IP agora, dia 27 e 28 em Goiânia, 4 e 5 em São Paulo, tá? Em Alphaville. O Anderson, ele tem um trabalho social aí violento. Você que não tem trabalho social, eu quero pedir para você entrar nesse Instituto Recri. Primeira coisa que você tem que fazer é entender para subir mental, faça os cursos do cara, mas sim, tenta se conectar com ele em coisas sociais, porque enquanto você não conecta em quem está fluindo, você não começa a fluir. Então, aprenda rapidamente a fazer isso. O cara é totalmente disruptivo. Nós vamos estar na maçonaria, vou deixar os links aí depois, em Americana. E o desafio de hoje, você que chegou agora, o desafio coloca a hashtag Eu Sou Anormal. E o último pedido do Titi espera até as 18 horas de hoje, vai ter a segunda aula da pior semana da sua vida. A segunda aula tá loucura, presta atenção. E o último pedido nós vamos postar no feed agora a foto. Solta seus insights, a sua gratidão, a sua honra, o seu respeito ou a sua reclamação. Às vezes você não gostou do que a gente falou. A gente não tá nem aí mesmo, se você que não gostou, mas a gente vai dar risada de ver seu comentário lá. É bem-vindo também, tá bom? Um beijo no seu coração. Vá cuidar da sua vida, seu anormal. Hoje é o dia da normalidade. Grava um vídeo. Eu sei que você tem medinho que você é normal. Seja normal. Grava um vídeo, nada a ver. Tem isso que fala, Anderson, que o vídeo dela vai ficar uma bosta. É claro que vai ficar uma bosta. Bosta vira esterco. Aí você pega esterco e usa na plantação, meu filho. É isso aí. Vídeo. É nóis. Tamo junto, gente. Um beijão. Valeu. Tchau, tchau, Anderson.
Tchau, nego. Valeu. É nóis.